No final do quarto milênio, o Oriente Próximo alcançou um momento crítico de sua história. Vários processos da pré-história culminaram em inúmeras inovações de importância seminal para a vida das pessoas. Entre elas destacam-se as cidades, os estados e a escrita, todos revelando a existência de uma sociedade urbana com hierarquia social e trabalho especializado. Esses desenvolvimentos foram um fenômeno que abrangeu todo o Oriente Próximo, e em muitas regiões, desde a Anatólia até o oeste do Irã, observa-se como as pessoas passaram a viver em comunidades maiores, economicamente e socialmente mais complexas do que antes. Mas foi no extremo sul da Mesopotâmia, próximo ao Golfo Pérsico, que após 3500, essas comunidades cresceram a tal ponto que podemos identificar a primeira cidade verdadeira. No auge de seu desenvolvimento, essa cidade, Uruk, deixou sua marca em todo o Oriente Próximo. Um indicativo dessas transformações apareceu em um utensílio cotidiano, a cerâmica. No início do quarto milênio, em todo o Oriente Próximo, pratos, tigelas e jarros ásperos, não decorados e feitos em roda de oleiro, que parecem ser puramente utilitários, substituíram os recipientes cuidadosamente moldados e decorados das culturas anteriores. Seu surgimento foi resultado de uma mudança social. Mais pessoas vivendo juntas exigiam mais vasos, e a produção em massa supriu essa demanda crescente. O que ocorreu durante o período de Uruk, que durou todo o quarto milênio e foi inteiramente fruto de forças locais, foi tão radical que estudiosos costumavam chamá-lo de a Revolução Urbana, comparando a Revolução Industrial do século XIX da era cristã. O termo revolução talvez não seja o mais preciso para um processo que se deu ao longo de 1000 anos, mas as mudanças impactaram quase todas as áreas da vida. Elas não se limitaram à origem das cidades. Muitas outras inovações nos âmbitos da sociedade, da economia, da tecnologia e da cultura foram igualmente significativas para a humanidade. Consequentemente, ao estudar esse período, os antropólogos, por exemplo, concentram-se no desenvolvimento do Estado e enfatizam a relação entre os assentamentos e seus arredores. Historiadores destacam as origens da escrita, que nos oferece um meio completamente novo de acesso às pessoas que estudamos. Historiadores da arte focam no surgimento da arte monumental, que indica uma relação totalmente nova entre arte e sociedade. O fato de essas inovações terem ocorrido simultaneamente certamente não foi acidental. Iremos discuti-las separadamente para compreender com mais clareza o que aconteceu. Não é fácil definir em termos absolutos o que é uma cidade. Intuitivamente, pensamos em um grande número de habitantes vivendo em proximidade uns dos outros e em edifícios monumentais, mas esses são conceitos relativos, dependentes das circunstâncias históricas. Enquanto hoje consideramos uma comunidade de 30.000 pessoas uma cidade pequena, para os gregos clássicos, por exemplo, ela seria uma grande cidade. Além disso, monumentos por si sós não constituem uma cidade. Eles precisam fazer parte de ambientes que os sustentem e deles se beneficiem, com pessoas vivendo próximas e associadas a eles. Uma característica fundamental de uma cidade é que ela não existe de forma isolada. Ela não atende apenas às necessidades de seus próprios habitantes, mas também é importante para as pessoas que vivem em seu entorno, em assentamentos menores, vilas e aldeias. Esses moradores talvez não recorram à cidade para suas necessidades cotidianas, mas, quando precisam de itens e serviços especiais, dependem dela. A cidade atua como mediadora entre as pessoas, tanto aquelas que vivem dentro de seus limites, quanto aquelas que habitam assentamentos permanentes ou sazonais ao redor. Ela funciona como ponto de coleta e redistribuição de bens e oferece serviços centrais. A cidade é um núcleo em seu contexto geográfico, o ponto focal tanto para seus próprios habitantes quanto para os moradores do campo. Inversamente, uma cidade precisa de sua zona rural para sobreviver. A maioria dos historiadores acredita que a primeira verdadeira cidade da história mundial surgiu no extremo sul da Mesopotâmia, em Uruk, um assentamento massivo no último quarto do quarto milênio, talvez 10 vezes maior do que qualquer outro de sua época. Alguns argumentam que houve precedentes nas planícies da Mesopotâmia setentrional, mais cedo naquele milênio, mas embora esses fossem assentamentos de fato grandes, não atingiram as proporções verdadeiramente urbanas encontradas no sul. Frustrantemente, essa área ainda é pouco conhecida do ponto de vista arqueológico. Apenas em um sítio foram escavados níveis substanciais do período de Uruk, a própria Uruk, e mesmo lá,
Somente a arquitetura monumental foi exposta. Mas existe outra fonte de informação que revela os padrões rumo à urbanização de forma ainda mais eficaz do que a escavação de um único sítio: os levantamentos de assentamento. Nessa abordagem, arqueólogos percorrem o campo e recolhem fragmentos de cerâmica para determinar onde as pessoas viveram, datando sua presença com base nos estilos cerâmicos utilizados pelos residentes. Essa técnica permite aos arqueólogos calcular os tamanhos dos assentamentos em diferentes momentos, e utilizando o tamanho como indicador de importância, possibilita estabelecer uma hierarquia. Os sítios maiores e centrais podem ser considerados cidades, os menores, vilas e os mais diminutos, aldeias. É esse método que revela o crescimento das cidades na Mesopotâmia durante o quarto milênio. No período Ubaid, que durou cerca de 2.000 anos, o número de assentamentos aumentou gradualmente, e eles começaram a apresentar uma diferenciação em seu tamanho. Alguns eram pequenos centros com aldeias subsidiárias ao redor, o que sugere a presença de chefes locais com autoridade sobre o campo vizinho. No início do quarto milênio, com o começo do período de Uruk, o número e o tamanho dos sítios aumentaram repentinamente em todo o Oriente Próximo. No entanto, havia diferenças entre o norte e o sul. Na Mesopotâmia setentrional surgiram assentamentos centrais, densamente povoados, com um círculo de assentamentos menores ao seu redor. Com o tempo, esses assentamentos se fundiram, formando grandes centros, como em Tel Brak, por exemplo, com 130 hectares de extensão. Esses centros eram dispersos por uma ampla área, com vastos espaços abertos entre si. Em contraste, os povos da Mesopotâmia meridional se estabeleceram por todo o campo. No início do período de Uruk, o número total de habitantes parece ter sido quase igual na Babilônia Central e na Meridional, mas na Babilônia Central eles viviam em 3 centros com 30 a 50 hectares cada, enquanto no sul um único assentamento predominava, com cerca de 70 hectares, Uruk. O rápido aumento da população sedentária nessa época não pode ser explicado com certeza. Parece ter sido rápido demais para ser apenas resultado do crescimento populacional local, mesmo que novas condições agrícolas tenham favorecido a expansão demográfica. Pode ter havido uma maior sedentarização de grupos seminômades anteriormente invisíveis no registro arqueológico, ou ainda a entrada de forasteiros na região devido a mudanças climáticas ou outros motivos. A primeira cidade verdadeira surgiu no final do período de Uruk e em apenas uma região, o sul da Babilônia. Após a metade do quarto milênio, o aumento da população permanentemente assentada na Babilônia Central foi modesto e pode ser explicado como resultado de crescimento natural. No sul, em torno da cidade de Uruk, contudo, houve uma enorme expansão da área ocupada por assentamentos permanentes. Grande parte desse crescimento ocorreu na própria Uruk, que passou a ter 250 hectares de extensão, tornando-se um verdadeiro centro urbano cercado não apenas por um único nível de assentamentos secundários, mas por uma hierarquia deles: cidades menores, vilas e pequenas aldeias. Embora as estimativas populacionais sejam notoriamente incertas, os estudiosos supõem que os habitantes de Uruk ainda conseguiam se sustentar com a produção agrícola dos campos ao redor da cidade, acessíveis em deslocamentos diários. Mas o tamanho dominante de Uruk em toda a região, superando em muito o de outros assentamentos, indica que ela era um centro regional e uma verdadeira cidade. Sua existência provocou uma reestruturação no modo de vida de uma vasta área. O número de pessoas que vivia em sua órbita era tão grande que não poderia ter vindo apenas da própria Babilônia. Algumas parecem ter migrado do oeste do Irã e da Mesopotâmia setentrional para o sul. O aumento massivo no número de pessoas vivendo juntas teve naturalmente repercussões sobre o funcionamento da sociedade. Em comunidades pré-históricas mais antigas, havia poucas disparidades de riqueza e poder entre as famílias, cujos membros estavam, em sua maioria, ocupados com tarefas agrícolas. Mas, com o tempo, desenvolveram-se diferenças, visíveis no registro arqueológico por meio dos tamanhos das casas e da quantidade de bens depositados em túmulos. Em sociedades urbanas, com dezenas de milhares de habitantes, havia uma hierarquia complexa, com elites no controle dos demais e especialização das atividades econômicas. Os vestígios escavados em Uruk demonstram essa realidade. 2 áreas em seu centro continham materiais do quarto milênio próximos da superfície, ambas com arquitetura monumental. Um complexo chamado Eana, Casa do Céu,
com uma sequência de camadas numeradas de Iana 14, a mais antiga. A Iana 3, a mais recente, e associada à deusa Inanna, e outro onde ocorria o culto ao deus celeste Anu. As estruturas do complexo de Iana eram as mais elaboradas e foram reconstruídas diversas vezes durante o período Uruk-Horter. Distinguem-se os níveis mais antigos, Par-B, dos mais recentes, Deva. Dentro de uma área cercada por um muro perimetral, vários edifícios enormes estavam em uso simultaneamente. Eles não eram apenas grandes, da ordem de 50 por 80 metros, mas também decorados com uma técnica típica do final do período de Uruk. Cones de argila coloridos de branco, preto e vermelho eram incrustados nas paredes, formando mosaicos com padrões geométricos. Em um dos edifícios, esses cones eram de pedra, um material mais difícil de obter na região de Uruk do que a argila. O Templo de Anu, ou Templo Branco, foi construído sobre uma plataforma artificial elevada repetidamente durante o período de Uruk, chegando ao final a 13 metros de altura. Na base da plataforma havia um edifício de 25 por 30 metros feito de calcário, trazido do deserto distante. A disposição arquitetônica de ambos os complexos mostra que se tratavam de locais de culto e que o acesso a certas partes deles era restrito. Sua monumentalidade revela muito sobre a sociedade de Uruk. Eles só poderiam ter sido construídos por uma grande força de trabalho, que exigia organização e liderança. Arqueólogos calcularam que, para cada complexo, cerca de 15 mil trabalhadores atuaram por 10 horas diárias durante 5 anos. Embora sentimentos religiosos possam ter inspirado parcialmente esse esforço, algum tipo de coerção provavelmente esteve envolvido também. Empreendimentos desse porte só poderiam ter sucesso em comunidades numerosas, mas também reforçavam os laços sociais entre as pessoas envolvidas diretamente ou por meio de parentes. Geravam um senso comum de propósito. A agricultura permaneceu como base da economia, e assim continuaria por todo o restante da história do Antigo Oriente Próximo. Mas projetos de construção como esses exigiam que parte da população redirecionasse sua atenção para outras tarefas e se especializasse nelas. A especialização do trabalho é uma característica de uma sociedade urbana, e podemos observá-la tanto nos campos ao redor de Uruk quanto na própria cidade. Uruk estava localizada pouco além dos pântanos na extremidade do Golfo Pérsico. Sua agricultura dependia da irrigação fornecida pelas águas do Eufrates, o que permitia o cultivo abundante de cereais e frutas de pomar, especialmente tâmaras. Entre as áreas irrigadas estendia-se a estepe, onde se praticava a criação de ovelhas e cabras, além da caça. Próximos dali ficavam os pântanos, ricos em peixes e aves aquáticas, onde búfalos d'água eram criados por seu leite e onde se colhiam juncos para alimentar os animais. Esses diferentes nichos ecológicos favoreceram a especialização do trabalho entre os produtores. Pescadores, agricultores, jardineiros, caçadores e pastores se tornavam mais produtivos ao dedicar a maior parte do tempo ao cuidado dos recursos mais próximos e disponíveis. Certos desenvolvimentos tecnológicos também podem ter tornado a especialização mais desejável. Assim, a invenção do arado semeador, um instrumento que deposita sementes no sulco enquanto ele é aberto, tornou a agricultura mais complexa e exigente, requerendo a mão de um especialista. A grande maioria da população permaneceu ativa na agricultura, mesmo entre os que viviam dentro da própria cidade. No entanto, um segmento da sociedade urbana começou a se dedicar a tarefas não agrícolas, resultado do novo papel da cidade como centro em sua região geográfica. No setor produtivo, os artesãos tornaram-se especialistas. Já no início do período de Uruk, a adoção de cerâmica utilitária sem decoração provavelmente resultava de uma produção especializada em massa. No nível Tudoides da sequência de Iana em Uruk, datado do início do quarto milênio, surge um estilo cerâmico característico desse processo, o chamado tigelão de borda chanfrada, Beveled Rim Bowl. Trata-se de uma tigela rasa, grosseiramente moldada, feita em formas e, portanto, disponível apenas em um número limitado de tamanhos padronizados. Por razões ainda desconhecidas, muitas dessas tigelas foram descartadas, frequentemente ainda intactas, e centenas de milhares foram encontradas por todo o Oriente Próximo. O tigelão de borda chanfrada é um dos achados mais característicos para a identificação de sítios do período de Uruk. Seu uso será discutido posteriormente. Importa aqui destacar que ele era produzido rapidamente, em grandes quantidades,
provavelmente por especialistas em locais centralizados. Diversas evidências indicam que artesãos especializados também passaram a produzir em massa outros bens que antes eram feitos por cada família para uso próprio. Certas imagens mostram grupos de mulheres envolvidos na tecelagem de tecidos, atividade que, conforme textos do terceiro milênio, era vital para a economia e administrada de forma centralizada. Um ateliê de fundição de metal pode ter sido escavado numa pequena área de Uruk. Ele continha canais ladeados por uma sequência de orifícios de cerca de 50 centímetros de profundidade, todos com marcas de queima e preenchidos por cinzas. Essa estrutura foi interpretada como os restos de uma oficina em que especialistas retiravam metal derretido dos canais e o vertiam em moldes localizados nos orifícios. Os próprios objetos indicam que foram feitos por profissionais habilidosos. No final do período de Uruk surgiu um tipo de artefato que permaneceria característico da Mesopotâmia por toda a sua história, o cilindro-selo. Era um pequeno cilindro, geralmente com no máximo 3 centímetros de altura e 2 centímetros de diâmetro, feito de concha, osso, faiança ou de diversas pedras, como cornalina, lápis-lazuli ou cristal, no qual era entalhada uma cena em imagem espelhada. Quando rolado sobre um material macio, principalmente argila de bula e tábuas ou massas fixadas em caixas, jarros ou trancas de portas, a cena aparecia repetidamente em relevo, de forma clara e legível. O cilindro-selo era um importante instrumento administrativo, cujo uso será abordado mais adiante. O conhecimento técnico necessário para entalhá-lo era muito superior ao exigido pelos selos de carimbo, que haviam surgido no início do Neolítico. Desde suas primeiras aparições, as cenas entalhadas nos cilindros eram altamente elaboradas e refinadas, indicativas do trabalho de lapidários especialistas. De maneira semelhante, o final do período de Uruk apresenta as primeiras manifestações de arte monumental, relevos e esculturas tridimensionais executadas com tal grau de maestria que só poderiam ter sido produzidas por profissionais. Com a especialização da produção, a necessidade de troca tornou-se imperativa, e foi nesse ponto que Uruk adquiriu seu verdadeiro status de cidade, coordenando esse sistema em sua região. Os produtores agrícolas trocavam seus diversos produtos e assim obtinham ferramentas e bens de luxo, enquanto os artesãos conseguiam seu sustento por meio desse mesmo sistema. Isso exigia algum tipo de autoridade para organizar as trocas. E essa autoridade precisava se apoiar em uma base ideológica compartilhada pelos participantes, de modo a tornar aceitável a contribuição de parte de sua produção em troca de algo a ser recebido no futuro. Na Mesopotâmia do período de Uruk, a religião fornecia essa base ideológica. O deus da cidade recebia os bens e os redistribuía ao povo. O templo monumental, a casa do deus, construída pela comunidade, era a instituição central que fazia o sistema funcionar. Seus edifícios, situados em uma região extremamente plana, ofereciam uma visão impressionante e serviam como ponto focal visível para os arredores de Uruk. Eles cumpriam um papel cultual, pois os bens eram oferecidos ao deus. Uma das principais obras de arte do período, o Vaso de Uruk, expressa visualmente o papel do complexo do Templo de Eana na sociedade de Uruk. Ele recebia os produtos da terra como se fossem oferendas à deusa. Um personagem humano, distinguido dos demais por sua estatura e vestimenta, atuava como intermediário. Podemos provavelmente identificá-lo como o chefe da organização do templo, talvez designado pelo título Senhor, An, em sumério. O papel do templo na coleta e redistribuição de bens criou a necessidade de uma classe inteiramente nova de especialistas, os administradores. A economia tornou-se tão complexa que foram necessários mecanismos contábeis para registrar os bens que entravam e saíam da organização central. Isso exigia pessoas capazes de trabalhar com as ferramentas e técnicas da burocracia. Medidas padronizadas para quantidades de produtos secos e líquidos, para terras, trabalho e tempo já estavam em uso, e havia surgido a escrita, a tecnologia para registrar informações com vistas à consulta futura. Ao considerar as mudanças na sociedade, é importante compreender que toda essa atividade burocrática era domínio de um grupo especializado. A especialização do trabalho, característica da consolidação da vida urbana na Mesopotâmia meridional, provocou uma reestruturação fundamental da sociedade. O processo de diferenciação social culminou na formação de uma sociedade estratificada, em que a ocupação profissional passou a determinar principalmente
a posição de alguém na hierarquia social. A grande maioria da população ainda era composta por agricultores, pescadores, pastores e afins, vivendo em comunidades com pouca diferenciação social além da existente dentro da própria família. Essas comunidades provavelmente mantinham uma relação tributária com a cidade, fornecendo parte de sua produção, mas continuavam socialmente livres e proprietárias das terras que cultivavam. Muitos dos habitantes da cidade, embora não saibamos com exatidão qual porcentagem, faziam parte da organização do templo e eram totalmente dependentes da produção rural para sua sobrevivência. Estavam organizados segundo linhas hierárquicas estritas. O que mais revela essa hierarquia urbana é um texto conhecido como Lista Padrão de Profissões. Ela surgiu pela primeira vez no final do período de Uruk Tárdio, portanto entre os primeiros textos já escritos, e foi copiada fielmente por cerca de 1500 anos, sendo que as versões posteriores são mais claras para nós do que as anteriores. A lista fornece em várias colunas os títulos de funcionários e nomes de profissões, ordenados hierarquicamente a partir do cargo mais alto. Embora a primeira entrada não seja totalmente compreendida, babilônios posteriores a identificaram com a palavra acadiana para rei, provavelmente uma forma anacrônica de indicar que se tratava da mais alta autoridade da terra. As entradas seguintes na lista padrão de profissões incluem termos com o elemento Enem-Nemem-2, que se pensa significar líder, e o sinal Gal, que quer dizer grande. Os títulos incluem expressões como líder da cidade, do arado, grande dos currais ou dos cordeiros. A lista também contém termos para sacerdotes, jardineiros, cozinheiros, ferreiros, ourives, oleiros e outros. Embora seu conteúdo não seja totalmente compreendido, está claro que ela apresenta um inventário das profissões especializadas presentes nas cidades. No topo da sociedade de Uruk estava, então, um homem cujos poderes derivavam de seu papel no templo. Os estudiosos frequentemente o chamam de rei sacerdote. Na base da hierarquia social dos dependentes do templo estavam as pessoas envolvidas na produção, tanto agrícola quanto de outros tipos. Não é possível determinar com precisão a extensão desse grupo, mas, com base em projeções das condições do terceiro milênio, supõe-se que o templo dispunha de pessoal suficiente para atender a todas as suas necessidades. No terceiro milênio, os trabalhadores dependentes recebiam rações, quantidades fixas de cevada, óleo e tecido, como recompensa por seus serviços. É provável que um sistema semelhante já existisse no final do período de Uruk. As tábuas do nível Uruk-4 contêm registros de distribuição de grãos a trabalhadores, os quais parecem ser precursores das listas de rações dos períodos posteriores. A emissão de rações para um grande número de pessoas pode explicar a abundância dos tigelões de borda chanfrada no registro arqueológico. Essas tigelas, feitas em poucos tamanhos padronizados, possivelmente funcionavam como recipientes para a medição de rações de cevada. A semelhança entre o sinal cuneiforme primitivo para a ração e o formato da tigela de borda chanfrada reforça essa hipótese. Se correta, a primeira aparição dessa tigela por volta da metade do quarto milênio seria uma evidência da existência de um sistema de distribuição de grãos já naquele período. Desde esse período inicial, existia uma oposição fundamental entre os dependentes do templo, que eram abastecidos, mas não livres, e os habitantes do campo, que eram livres, mas desprotegidos diante de desastres como colheitas ruins. O templo, situado na cidade, era contudo um ponto de convergência para todos, e por meio da coleta de tributos unificava a região como um todo. Um estado, ainda que pequeno, havia se desenvolvido até o final do quarto milênio, no qual a cidade exercia o controle organizacional.